E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto, porque hoje nós vamos mergulhar fundo no dia 15 do devocional 40 dias com Divertidamente. E olha só, a gente vai bater um papo sobre uma coisa que, independentemente de quem você seja, com certeza faz parte do seu dia a dia: o discernimento espiritual. E o mais curioso de tudo é que nós vamos analisar o papel que a repulsa, sabe, aquele nosso senso de nojo, desempenha para proteger a nossa saúde espiritual. É um olhar simplesmente fascinante sobre como a nossa mente e a nossa fé se conectam de verdade. Para começar, a gente tem que ser muito honesto e se fazer uma pergunta-chave. Como é que nós filtramos as influências que entram na nossa mente e no nosso coração todos os dias? Pensa bem, o nosso mundo está absolutamente saturado de influências. É um bombardeio de informação, mídia, notificação, conversas o tempo todo. E as nossas escolhas diárias, sabe aquelas coisas pequenininhas que a gente pensa, faz e diz numa terça-feira qualquer, elas moldam silenciosamente a nossa vida espiritual inteira. Não é uma coisa que acontece só nos grandes eventos ou crises da vida. É literalmente no dia a dia que a nossa direção é definida. Bom, isso nos leva à primeira parte do nosso estudo de hoje. Seção 1. O papel do nojo. Para entender como a gente pode construir um filtro melhor, o nosso material de base usa uma metáfora incrível da cultura pop lá do filme Divertidamente 2. Lembra da personagem Nojinho? No filme ela tem um trabalho super claro, né? Proteger a protagonista de qualquer coisa que possa fazer mal físico ou social para ela, tipo comer um brócolis estragado ou cometer uma gafe gigante na frente dos amigos. E aqui o devocional faz um contraste perfeito com a nossa proteção espiritual. Da mesma forma que o nojo físico funciona como um alarme, um instinto que nos protege de engolir veneno, nós temos uma necessidade muito mais profunda, e que muitas vezes a gente ignora, de filtrar o que deixamos entrar no nosso espírito. É exatamente o mesmo mecanismo de defesa, mas aplicado à saúde do nosso coração e como a gente constrói essa proteção na nossa vida espiritual. E a Bíblia já falava sobre isso faz tempo. Vamos para a seção 2, a advertência de Paulo. No nosso texto, a gente encontra uma citação incrivelmente direta e forte de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, que diz assim: afastem-se de toda forma de mal. Repara só na escolha das palavras aqui. O texto não fala, tente não fazer coisas ruins se elas aparecerem. Não. Ele fala para se afastar ativamente de qualquer forma de mal. Como a nossa análise destaca muito bem, isso não é só um lembrete passivo para evitar o pecado. É um chamado de prontidão. É para a gente proteger intencionalmente a nossa mente, o nosso coração e a nossa fé. Exige que a gente fique alerta, sabe? E por que esse chamado ativo de Paulo é tão crucial hoje em dia? Porque nós lidamos o tempo todo com contaminações super sutis. Estamos falando do que a gente assiste, das músicas e podcasts que a gente ouve, das rodinhas de conversa no trabalho. O texto aponta uma coisa muito interessante. Muitas vezes o grande perigo não está naquelas coisas enormes e óbvias que a gente já bate o olho e sabe que são erradas. O perigo está naqueles detalhes que parecem pequenos ou inofensivos num primeiro momento. Esses estímulos vão se acumulando na nossa mente. É gota a gota. E de repente essas influências podem nos levar por caminhos que quase sem a gente perceber vão nos afastando do propósito para o qual nós fomos criados. É o grande perigo de ir tolerando pequenas coisas, sabe? Mas e aí, como a gente resolve isso? Vamos olhar para o maior exemplo de todos na seção 3, o exemplo no deserto. Então como é que nós lutamos contra essa contaminação sutil na vida real? Olhando para como Jesus agiu lá no deserto, a gente consegue tirar um verdadeiro manual prático de 3 passos sobre discernimento espiritual. Passo 1. Ofertas sedutoras. No deserto, num momento de fome absurda e fraqueza física, Jesus recebeu propostas de poder, comida e até a chance de pular todo o sofrimento. Eram propostas tentadoras, feitas sob medida. Aí vem o passo 2, a rejeição ativa. Ele não hesitou, não ficou pensando, será que dá para negociar? Ele escolheu na mesma hora obedecer à vontade do Pai. E o passo 3, que é a grande sacada, depender da palavra de Deus. A fonte enfatiza muito isso. Jesus não venceu a tentação só na base da força de vontade ou sendo super-homem. Ele usou a palavra de Deus como arma principal dele. Cada resposta que ele deu foi baseada nas Escrituras. E é exatamente aí que a gente encontra a nossa força real para resistir aos nossos próprios desertos. O que nos leva diretamente para a seção 4, o desafio do discernimento. Agora, como é que a gente pega esse modelo perfeito de Jesus e aplica no meio do trânsito, na pressão do trabalho ou quando a gente está cansado em casa? O texto nos traz um conforto enorme aqui. Não enfrentamos essas batalhas sozinhos. O Espírito Santo nos guia para honrar a sua vontade. O material é super empático porque ele lembra que a gente depende 100% de Deus para ter esse nível de discernimento. A gente não precisa se desesperar ou achar que tem que resolver tudo só na nossa própria força. Deus conhece muito bem as nossas falhas e é por isso que ele nos oferece o Espírito Santo exatamente para nos dar aquela força que a gente não tem, ajudando a gente a tomar decisões que honrem a ele.
E olha que lindo! Quando a gente começa a caminhar dessa forma, nós entramos num conceito que muita gente acha intimidador: a santidade. Santidade é uma escolha diária ativa de caminhar em direção a Deus e refletir sua pureza, verdade e amor. O autor muda totalmente a forma como a gente enxerga a santidade. Não é, de jeito nenhum, aquele conjunto rígido e chato de regras que servem só para proibir a gente de viver. Na verdade, o oposto. É uma busca ativa. É sobre focar naquilo que nos constrói e que nos aproxima do nosso Criador, refletindo o amor dele naquelas nossas pequenas atitudes de todo santo dia. Entrando agora na nossa reta final, o texto toca num ponto de reflexão muito profundo, que a gente não pode ignorar. A cruz nos lembra do preço profundo que foi pago pela nossa liberdade espiritual. O material praticamente nos implora para fazer uma pausa e pensar no tamanho desse sacrifício. Pensa comigo, se Jesus entregou a vida por nós, se ele comprou a nossa liberdade com um preço tão absurdamente alto, por que a gente deixaria que um hábito bobo do dia a dia, uma influência tóxica nas redes sociais ou um comportamento ruim nos afastassem dessa presença maravilhosa? No fim das contas, tem tudo a ver com quanto a gente valoriza o preço que foi pago para a gente ser livre. Tudo isso que a gente conversou hoje se resume muito bem na oração final do devocional. São 3 pontos: discernir o que é bom, rejeitar a contaminação e refletir o amor de Deus diariamente. Essa é a postura humilde e, ao mesmo tempo, proativa que o estudo nos encoraja a adotar daqui para frente. É meio que um pedido coletivo, de todos nós, para que a gente receba a graça de Deus para viver essa santidade na prática mesmo. É reconhecer que a gente é fraco, pedir força para sacar onde estão as armadilhas modernas e escolher a direção certa com um coração cheio de gratidão e propósito. E com isso, a gente chega ao nosso grande desafio final, que resume perfeitamente a nossa análise de hoje. Há algo em nossas vidas que precisa ser ajustado ou deixado para trás hoje? O texto não deixa a gente ir embora neutro, não. Ele nos provoca, com muito amor, mas de forma bem direta. O desafio é pedir a Deus hoje mesmo o discernimento para identificar qualquer coisinha que possa estar atrapalhando a nossa caminhada com Ele, por menor que pareça. Lembrem-se sempre, cada escolha que a gente faz hoje tem o poder de nos aproximar ou de nos afastar do nosso propósito maior. Fica aí essa reflexão super pessoal para vocês. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima!